De volta mais uma vez com você, telespectador, na sua casa, com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Hoje, o programa está a cargo do Movimento Familiar Cristão, que resolveu partilhar com o nosso irmão amigo Gerson Odilon o seu programa, trazendo a oportunidade para você de pensar, repensar o seu casamento, pensar e repensar os desafios que nós temos, nós como pais, como família, encontrado, e como leigos da igreja. E dentro desse contexto agora, nessa segunda parte do nosso programa, eu perguntaria ao Péricles, você como coordenador, poderia nos dizer quais ações o movimento tem desenvolvido, que trabalho o movimento tem feito para a orientação, para o fortalecimento da família aqui no estado de Alagoas? No estado de Alagoas nós temos 3 vertentes importantes. O curso de noivos, nós temos também o encontro de jovens e o encontro de casais. Esses encontros eles acontecem normalmente uma vez por ano, né? Esse ano nós optamos por um reencontro, mas como é que funciona o encontro de casais? Entre os nossos amigos, né, nós vamos recrutando casais de toda a cidade, nos vários bairros de Maceió. Nos preparamos durante 6 meses e trabalhamos durante uma sexta-feira à noite, o sábado e o domingo, o encontro de casais. Nesse encontro a gente tem palestras, tem diálogos, tem reunião de grupos, tem discussão com os jovens, tem trabalho com filhos, com pais. É uma riqueza de informação. E a gente trabalha isso durante um certo tempo, e depois a gente forma as equipes de base. O que vem a ser essas equipes de base? São as equipes que são oriundas desses encontros, que ficam em torno de 6 a 8 casais. Esses casais formam um grupo, que é chamado de equipe base, e começam quinzenalmente a se reunir em família e a compartilhar a vida de cada um durante toda a sua caminhada. Por exemplo, eu estou aqui há 34 anos em Maceió, e na minha caminhada eu tive a oportunidade de receber orientação de outros casais. Eu era jovem na época, hoje já não tenho nem mais cabelo, né? Mas tive a felicidade de receber orientações de casais, receber ajuda na criação dos filhos. De repente a gente estava com dificuldade porque não podia deixar o trabalho, não tinha como deixar os filhos somente com uma secretária em casa, com uma auxiliar em casa. Então alguém do movimento, o casal, ia para a nossa casa e também ajudava nesse trabalho. E isso continua acontecendo muito dentro do movimento. Então é essa riqueza de troca de experiência, onde a gente vivencia o diálogo. A gente procura mostrar de que dentro do casal, se não existir diálogo, a coisa fica meio difícil. Então essa preocupação com o diálogo. Reforço essa sua declaração, dizendo que esse diálogo traz o amor, reabastece o amor familiar. Reabastece o amor e promove cada vez mais a união e o conhecimento um do outro, né? A união de 2 pessoas é algo bastante complexo. E vocês imaginam, são 2 pessoas com formações completamente diferentes que Nosso Senhor une. Eu, por exemplo, sou completamente oposto da minha mulher, né? Sou mais tranquila, ela é muito mais extrovertida, e essa união faz com que a gente troque e procure um conhecer o outro. É fácil? Não, é difícil, mas é uma caminhada. E quando a gente acredita realmente na proposta de Jesus Cristo de transformar essa família como formadora, como humanizadora de outras famílias, a gente se sente gratificado em ser cristão. Padre Manuel Henrique, o senhor há longos anos sacerdote, 40 anos de sacerdote, muitos casamentos realizados. Qual a experiência sua com relação ao matrimônio e a família do contexto social de hoje, diante de tantas mudanças bruscas, de tantos desafios? Qual a sua experiência? Qual é
a sua mensagem nesse ponto? Olha, meu depoimento, é pena que eu não posso ter isso num relatório, dado o tempo passado, né? Mas sou capaz de dizer casamentos que eu fiz e que me sinto profundamente realizados neles, outros que por acaso não deram certo, né? Infelizmente, mas vivem e caminham na vida, eu até os acompanho de alguma forma, mas há uma longa lista. Eu realizo o casamento desde antes de ser padre, ainda em São Paulo, quando eu era diácono, em São Paulo, eu recebi o diaconato em São Paulo, me ordenei padre ainda estudando, voltei para São Paulo padre, e lá também tive a oportunidade de celebrar matrimônios com muitos amigos meus, e é uma experiência bonita, né? Terminei casando os jovens que faziam parte do grupo de jovens, sobretudo lá de Viçosa, de Cajueiro, da paróquia de São Pedro também. Domingo que vem vou batizar o filho do filho que eu fiz o batizado dele, aí a relação continua, a família vai passando e a gente termina sendo o padre da família, como existe o médico da família, né? Já existiu. Já existiu, hoje né? Não tem mais médico. Mas a tendência é voltar, né? Esperamos, né? É uma medicina que funcione, ela teria que ter o médico da família novamente, e assim como o padre. Eu até digo, né? Você que está nos ouvindo, eu digo isso porque na hora que morre alguém, na hora de uma dificuldade, de uma unção dos enfermos, eu tenho um padre amigo, telefone e a gente vai, porque há uma relação de amizade. E quando você não tem isso, vai ser mais difícil. Encontrar um padre, ou um padre disponível a qualquer hora do dia ou da noite, é mais difícil. Então é uma relação bonita. Realmente eu procuro celebrar com muita alegria e com muito respeito, dando um recado da palavra de Deus e da igreja para aquele casal que está diante de mim, celebrando um ato único na vida deles, né? Daí até eu converso com eles antes, a gente se prepara para que eu não caia diante da celebração como caído de paraquedas, pela primeira vez vendo o noivo e a noiva, e eles pela primeira vez me vendo. O que é que eu vou dizer para eles? Uma outra coisa que a gente observa é o seguinte, os casamentos realizados no mundo de hoje, na atualidade, eles não têm muita duração, não são duradouros. A que se deve isso, com a sua experiência de padre? Olha, se deve a uma concepção moderna ou pós-moderna da vida de hoje, onde você, dentro de você está introjetado uma subjetividade, onde você é dono de sua vida. Então eu faço o que eu quiser, durante o tempo que eu quiser. Não há uma corresponsabilidade, uma comunhão de bens e de responsabilidades mútuas. Então cada casa, já na cabeça dele, até enquanto der certo, a gente vai estar junto. Na igreja não pode ser assim, até porque o ser humano é responsável pelo outro. Nós não podemos entrar nessa interação aí. O que a gente observa é que as pessoas não se aturam, não se aceitam. E nesse não se aceitar não foi uma falta de preparação para o casamento? Realmente aí eu gostaria até que o PEX falasse isso é interessante, falar sobre os cursos de noivos, às vezes... A importância disso, porque a gente vê hoje muita incidência de separações, o casamento não dura 5 anos, que tem aquelas fazem 3 anos, 5 anos, segundo falam, né? Eu, como estou com 44 anos de casado, passei por todas as fases. Mas hoje o que eu sinto é essa dificuldade. A primeira crise é a dos 3 anos, a segunda crise é a dos 5, a dos 7, a dos 9, aí vai. E alguns superam. Outros não. A que se deve isso, Pérez? Eu acredito que o homem está muito individualista, né? O homem, como se afirma aí popularmente, que o homem vive para querer ser feliz, né? Querer ser feliz, e essa busca da felicidade está sem limites, ele não mede nenhum limite para querer ser feliz. E nessa busca individual,
ele termina atropelando o outro. E o que é que acontece no casamento? Quando realmente o casal não tem uma formação cristã, quando ele não coloca Cristo dentro do seu casamento, aí a coisa fica difícil. Né? Então, se ele realmente procurar vivenciar o casamento como uma instituição cristã, uma instituição abençoada por Deus, ele vai realmente, cada um procurar fazer o outro feliz e vão caminhar juntos, né? Caminhar juntos, como já foi colocado aqui, buscando o diálogo, buscando a compreensão do outro, buscando o conhecimento do outro e procurando ter paciência, né? Buscando sabedoria nas leituras bíblicas, né? Hoje nós temos realmente uma série de tecnologias em função dessa própria formação do homem, né? Tá aí a internet, estão aí os iPhones, tudo isso aí também à disposição. E às vezes o homem tem utilizado isso em benefício dessa modificação interior do próprio homem. Mas eu acredito que ainda falta muito homem sair desse individualismo e buscar realmente o viver mútuo, o viver a dois, como o ser humano em si mesmo. Eu acredito que o homem está se descaracterizando de tal forma que ele perde aquela condição do humano, né? Então ele precisa realmente retornar a essa condição e procurar caminhar a três: o homem, a mulher e o Cristo no centro. Manuel, nesse contexto que nós estamos conversando sobre família, o leigo enquanto família está se fortalecendo e fortalecendo também a nossa igreja? Certamente, James, eu faço parte da área de teologia, sou professor de teologia também, participo de grupos de teólogos no Brasil, em Minas Gerais, numa associação de nível nacional. Lá eu vejo os leigos presentes. Há teólogos e teólogas, uma delas ela chegou a falar para os bispos em conferência na CNBB, e a gente tem hoje homens e mulheres engajados na reflexão teológica, capazes de contribuir e de nos ajudar. Então já não é mais aquele tempo em que a teologia era um campo restrito, simplesmente a padre, a freira, aliás, nem toda freira, né? Porque isso é coisa nova, freira estudar teologia é coisa nova. Freira era para entrar no convento e dedicar-se simplesmente às coisas conventuais. Hoje é diferente, né? Então, e os leigos, há muitos jovens estudando teologia. Aqui em Maceió, infelizmente, a gente tem um curso de teologia, ele não está mais em vigor, né? Infelizmente, nós temos um curso de teologia aprovado pelo MEC. Quem estudava teologia saía com diploma de bacharel em teologia. É assim que é feito. Infelizmente, os nossos seminaristas, grande parte dos padres tem o curso de teologia, mas não tem o diploma. Eles não podem lecionar. Um padre que sai do seminário hoje não pode lecionar no curso de primeiro grau. Porque não tem o curso superior, de teologia, reconhecido pelo MEC, no caso. Essa é uma falha nossa de igreja. Falta isso para nós, padres, claro. Ninguém pode duvidar da preparação e até intelectual. Contribuiria para a vida do padre, ter mais uma renda ensinando aquela matéria. Não tenha dúvida, né? A preparação intelectual do padre é algo que se conhece, sabe, né? E ali se estuda. Você estudou no seminário e você guarda a lembrança daquele tempo. E realmente o padre poderia ter a sua profissão, não é? Ele trabalhar e ajudar a igreja, estar junto da igreja e até sem depender da igreja. Que às vezes é uma coisa meio difícil. O povo pode exigir, mas nós queremos um padre nosso, nós pagamos para ele. Mentira, não paga nada, né? E a gente sabe como é que o povo da gente, não acostumado a ser dizimista, a gente sabe como isso é difícil. Mas o padre deve ter a sua competência, a sua aprovação científica de uma profissão legalizada, ele com seu diploma, até porque ele vive numa sociedade competente. E aí pergunto, padre, qual é a sua competência
qual é o seu diploma? Diz, eu tenho do seminário. Aí fica falando já num tom minúsculo, um tom menor. Não, e não pode ser assim. O padre tem que ser tanto quanto competente na área científica, como na área pastoral, no seu trabalho de padre da igreja. E o trabalho de padre não é religião, né? Um profissional da religião. Da igreja. Ele não é só um profissional da igreja, a serviço do povo da igreja, mas também a serviço do povo na sociedade, James. Exato. Não é? Isso é muito importante. Pérez, a salvação do mundo necessariamente passa pela família. Podemos afirmar, o movimento familiar cristão é o porto seguro da família em Alagoas? Esse é o nosso lema, né? Aqui em Maceió a gente afirma categoricamente que a família, o movimento é o porto seguro da família. E acredito que a gente está numa caminhada muito boa, né? Eu digo que há 30 anos a gente não via muitos dos nossos irmãos com a Bíblia debaixo do braço. Muitos dos nossos irmãos estudando o Evangelho. Hoje a gente vê isso sistematicamente através dos meios de comunicação, uma busca incessante de entender o Evangelho. Não só entender, como também vivenciar. E isso a gente faz em família, a gente faz em equipe, a gente faz em grupo, e a gente procura realmente ter esse Evangelho vivo dentro da família. Eu acredito que, diante dessa questão, a família procura, através do MFC, ter o seu corpo seguro. Agora, Pérez, eu tenho conhecimento que a metodologia do movimento familiar cristão é ver, julgar e agir. Dentro dessa metodologia do ver, julgar e agir, Padre Manuel Henrique, como está o movimento? Olha, Jaime, nós estamos bem, estamos caminhando a passos de uma nova organização, de uma nova ênfase missionária, procurando até chegar a outras dioceses do estado de Alagoas, mas a gente tem que caminhar com as pessoas, não é? Cabe a cada grupo de movimento familiar cristão se fortalecer não somente na fé, mas nessa competência de compreensão na área da sociologia da família, da economia da família, do direito familiar, que nós conversávamos aqui em off, né? Há um direito que cuida da família e a gente precisa conhecer para defender melhor a família. Há toda uma instituição no mundo olhando para a família, enquanto também há outras instituições, os meios de comunicação, batendo na família, destruindo, nem fazendo de conta que ela existe. É terrível, né? E digo eu, porque sou da área do Poder Judiciário, e as varas de família estão abarrotadas de processos. E é a nossa intenção, o Pérez já conversou comigo, de trazermos aqui um juiz ou uma juíza, um representante do Ministério Público, para justamente desenvolver essa questão da separação judicial. Porque é muito grande o índice de separações. E se deve a quê? O que é que está faltando, Pérez, para que isso não ocorra? Já falamos do individualismo, de cada um procurar fazer o seu. Mas algo mais está faltando, não é possível. Porque quanto maior a sociedade, maior o número de processos de separação. A desagregação continua. E a gente não pode parar, temos que continuar a evangelizar. Eu acho que ainda faltam muitas ações, né? Muitas ações dos movimentos de igreja, procurando cada vez mais sedimentar essa família. Acredito que às vezes falta até ações políticas. Eu acredito que a família precisa também interferir nesse processo político que está por aí. Precisamos criar irmãos que possam também lutar pela família nos poderes públicos. Eu acredito que igreja e governo unido poderá modificar um pouco essa visão de família que ainda existe por aí. Famílias desajustadas, famílias com problemas, famílias violentadas, né? Eu acredito que precisa realmente ação política também nesse sentido para melhorar essa condição. Inclusive, Manuel Henrique, nós temos assim, conhecimento que às vezes a gente vê órgãos, programas de televisão, de rádio,
direcionados à destruição da família. Não sei porquê, qual é o ibope que dá em fazer esse mal tão grande à sociedade. Porque quando você enfraquece a família, você está enfraquecendo toda uma sociedade. Porque aquele exemplo vai servir. Então eu gostaria até nesse ponto, ouvir tua opinião, Manuel. Olha, a opinião da gente tem que ser crítica. Existem movimentos da própria igreja que trabalham um fim de semana sem televisão, na família. Ou então a televisão orientada, alguém orientando a família, a sociedade em determinado programa ou em vários programas, para que a gente não fique livre. Há uma liberalização dos programas, acabou a censura, e aí tudo ficou liberalizado. Tudo entra em cena já no horário nobre, assim dito, que não tem mais horário nobre. Desde os programas que falam da realidade sexual de uma forma negativa, mas também desde o programa da violência, James. Para que coisa pior numa família você ouvir um programa policial ao amanhecer do dia? Que estímulo você vai ter para... E tem gente que gosta, e dá ibope, e elege candidatos na política. Tudo isso acontece. Então a gente precisaria de dominar, de ter um cuidado melhor sobre a mídia, né? Inclusive, a gente sabe que tem conhecimento, que tem órgãos de comunicação que são 24 horas no ar só violência. Isso não só desagrega uma família, como toda uma sociedade. Todo mundo vive estressado com violência. Você não acha pouco o que já acontece de fato, ainda coloca na vista da gente, dentro de casa, através da televisão. Não é mesmo, Félix? Com certeza. Eu acho que a gente precisa criar mais programas desse tipo que a gente está fazendo aqui agora. Quer dizer, reproduzir, ir aos rádios, às televisões e tentar buscar um espaço para cada vez mais divulgar a família. E sair realmente dessa mermice, dessa violência gratuita que a mídia promove, entra nas nossas casas e muitas vezes a gente fica impossibilitado de ligar, né? Porque você muda de canal, é a mesma coisa, muda para o outro, muda para o outro, muda para o outro, e você realmente não encontra um respaldo para melhorar essa condição. Eu acredito que essa iniciativa do movimento estar aqui nesse momento é uma iniciativa boa e que a gente precisaria realmente criar, interferir, buscar novos programas para que a gente tenha voz também e promover essa transformação, essa modificação desta violência, desta vida terrível que a gente vive através da mídia. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa Caminhando com Maria pela TV Maceió e buscando uma família feliz. Fazer você feliz, você telespectador que está aí nos ouvindo, você ser feliz como família, como pessoa. Esse é o objetivo do nosso programa. E agradecemos a presença aqui, as presenças do coordenador do Movimento Familiar Cristão, o professor Péricles, e do nosso assessor espiritual, o padre Manuel Henrique, meu colega de seminário, hoje sacerdote. Agradecemos porque nós hoje aqui passamos para você, telespectador, o de melhor que nós tínhamos para hoje. E leves, suaves, e o convocamos, eu digo assim, o convocamos para o próximo programa. Eu pediria agora ao padre Manuel Henrique, como sacerdote, que nos desse uma bênção final. A todos, pela graça de Deus, pela graça de Jesus, que esteve entre nós, participando, nascendo de uma família, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.